E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Universo Discreto. Hoje está em ritmo de maratona. Eu estou gravando 3 vídeos de uma vez só para fazer essa série de detecção e reconhecimento de face. No vídeo passado, nós falamos como é feita a detecção da face. E nesse vídeo de agora, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz o treinamento, como é que a gente prepara os dados para efetivamente, no vídeo 3, a gente fazer o reconhecimento dos indivíduos. Eu ia fazer 2 vídeos só, mas eu achei interessante fazer um terceiro vídeo separado, que é esse daqui agora, para explicar em detalhes como que foi a metodologia que eu fiz para chegar nessa aplicação. Tem muitos alunos de iniciação científica, de TCC, que tentam classificar coisas e ficam perdidos. E eu espero que esse vídeo aqui ajude a dar boas dicas, tá certo? Então vamos continuar nessa definição aí que é muito importante. Quando eu falo de detecção, pessoal, eu falo de achar uma face numa imagem. O reconhecimento é verificar quem é o indivíduo naquela face. Ele pode achar a face e dizer, esse é o Lucas. Ou ele pode olhar outro rosto e dizer, esse é o Frank Aguiar. Sei lá, um exemplo que veio da minha cabeça. Mas vocês conhecem a piada do Frank, que o Frank ele foi para a autoescola, né? Ele precisou ir na autoescola porque na autoescola iam ensinar o Frank a guiar. Então, vamos treinar no modelo de dados. Então, a gente estava brincando no nosso vídeo passado que o alien é aquele ser que não sabe nada da humanidade, aí ele vai bater o olho em fotos e vai aprender por conta própria o que é um rosto e o que não é um rosto. A gente vai usar um nome mais técnico do que alien. Vamos chamar isso de um modelo. O meu modelo de dados vai ser capaz de identificar se ali é uma face ou não, e futuramente identificar que aquela face pertence ao Lucas. Agora a gente vai treinar esse modelo, esse nosso alien, usando vídeos de 4 youtubers. Eu vou abrir aqui uma pasta do computador para mostrar para vocês. Eu percebi que a minha cara não aparece. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu queria mostrar só... Eu quero que esse menu aqui saia. Isso aqui é bom, mas eu quero que esse menu saia. Sai, menu. Oh, meu Deus, eu não quero ter esse painel aqui. Oh, nossa, tá piorando a situação. Aê! Era isso que eu queria. Obrigado, Deus. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, eu tenho uma pasta aonde eu baixei vídeos de vários youtubers, a Camila Laranjeira do Peixe Babel, o Pirula, o canal do Pirula, e a entidade Leonilce. Ah não, cara, funk no meio do meu vídeo? Como é que a gente grava vídeo? Os caras estão tocando funkão no meu vídeo, gente. Ufa, acabou. Então a gente tem aí a face dos nossos amigos youtubers e lembra do que eu falei antes, que para a gente ensinar esse alien, a gente vai ter que recortar fotos de cada uma dessas pessoas. Então eu vou ter que recortar fotos desses 4 youtubers aí e apresentar elas para o alien. Aí eu tenho 2 opções. Ou eu fico 300 horas ou mais recortando o rosto de cada um no Paint até dar pelo menos 1000 fotos para cada um, ou eu posso escrever um algoritmo que recorta a face automaticamente e salva numa pasta. Que opção nós vamos escolher, hein? Bom, vou abrir o Paint aqui. Não. Não, é óbvio que nós vamos automatizar o processo, né? Eu criei um código aqui, pessoal, que se chama Constrói Base de Dados. Eu não vou escrever ele do zero. Mais forte.
Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer aqui? Eu abri esse código. O que esse código meu faz? Você vai informar no arquivo de texto o nome do arquivo de vídeo, ele vai recortar todas as faces bonitinho, que a gente vai usar depois para fazer o reconhecimento. Para a gente ter um exemplo, eu já usei o Pirula antes, a Nilce antes, eu vou usar agora a Camila então como um exemplo. Então eu vou abrir aqui um arquivo que eu chamei de input.txt e vou colocar ali o nome Camila. O que esse meu código vai fazer? Ele vai pegar recortes daquele vídeo ali da Camila e salvar tudo numa pasta bonitinho criada do zero. Eu vou rodar primeiro e depois eu explico para vocês o código aí. Tá rodando aí, pessoal. Cada número que aparece ali é uma face recortada. Ele está repetindo muito o número, eu acho que é porque ele não está conseguindo achar uma outra face, achou? Vamos abrir a pasta para ver que faces da Camila... Bom, essas aí são as faces da Camila que o algoritmo está recortando, porque não tem jeito, pessoal. Para você fazer reconhecimento de face, igual eu falei, você tem que ter fotos do indivíduo e entregar as fotos desse indivíduo para o Alien. E a gente não vai ser maluco de recortar as faces no Paint. Então a gente precisa de um procedimento algoritmo que passo a passo vai recortando. E o que é interessante disso é que se eu pegar um vídeo qualquer de algum desses youtubers, pegando face a face como eu estou fazendo ali, eu vou captando diversas expressões faciais. Quanto mais expressões faciais diferentes eu tiver, mais rica fica a minha base de dados. Então acaba sendo bom isso. Eu vou deixar ele rodando aí. Enquanto ele roda, eu vou abrir um pouquinho o código e mostrar para vocês. Eu vou deixar no Git. Eu vou ver qual que é o melhor jeito de eu comprimir esses vídeos todos que eu usei para botar no Git. Eu vou pensar como que eu vou fazer isso. Mas a aplicação principal é basicamente esse aqui, é o meu main. Você tem um método aqui que o que ele vai fazer é ler aquele arquivo TXT, porque eu poderia ter colocado mais de um nome ali. Eu poderia ter colocado Camila, Nilce, Leon e Pirula. Aí ele ia recortar fotos da Camila, depois que terminasse fotos do Leon, depois que terminasse fotos da Nilce e por aí vai. É por isso que carrega nomes a serem lidos. E eu passo o input.txt, que foi o arquivo onde eu escrevi aqueles nomes todos. Agora vamos para esse método. Carrega nomes a serem lidos. Como eu falei para vocês, ele lê um TXT e joga numa lista os nomes que estavam ali. É bem simples. É basicamente um open que vai abrir aquele arquivo input.txt. Aí você vai ter um ponteiro para um arquivo e para cada linha desse ponteiro de arquivo, use o line.rstrip. Por quê? Porque ele vai pegar a linha, vai remover barra N, tabulação, espaçamentos desnecessários, esse tipo de coisa. Tudo isso ele vai arrancar e ele vai criar uma lista limpa apenas com o nome dos youtubers. O segundo método, ele vai criar a pasta, porque se você observar no vídeo ali, não existia a pasta Camila. Ele criou a pasta Camila e começou a salvar as fotos ali dentro. E continua todas essas faces aí. O cria pasta com nomes, vamos ver aqui. É basicamente isso. Ele verifica se já existe a pasta com o nome daquele youtuber. Aí ele vai verificar o nome na lista de youtubers e vai tentar. Se a pasta não existir, ele vai falar criei pasta fulano e usa a função osMakeDir que cria uma pasta no diretório onde está o script Python. Caso contrário, você vai cair no except aqui quando ele tenta criar um diretório que já existe. Aí ele vai printar na tela. Não foi possível criar o diretório porque teve erro, ou o mesmo já existe. Normalmente é porque o mesmo já existe. E finalmente, o recheio desse bolo, que é essa função aqui. Para cada nome na lista de nome de youtubers, ele printa analisando Camila. E nesse método salva faces detectadas, ele vai salvar as faces detectadas igual eu mostrei ali antes. Como isso é feito? Bora lá para o código. É bastante simples. Eu uso
o Face Cascade do vídeo passado. Ele vai detectar as faces da Camila. Sempre que acha uma face, que sempre vai ser da Camila, já que eu tomei o cuidado de pegar um vídeo onde só aparece a Camila, sempre que ele identificar algo que se assemelha a uma face, ele vai lá e grava. Aqui ele vai fazer a captura do vídeo, ele vai abrir o vídeo camila.mp4, e aí eu fiz o seguinte: eu defini um critério de parada para esse meu algoritmo de 1000 fotos, 1000 frames, basicamente. Ele vai ficar capturando faces do rosto da Camila Laranjeira até atingir 1000. Quando atingir 1000, o algoritmo interrompe. Porque 1000 já tá bom, né, pessoal? 1000 fotos da Camila, né? Mas aí eu vou até chamar a atenção para vocês de uma outra coisa. Eu peguei vários vídeos porque, assim, não é legal você usar imagens de um vídeo só, porque a gente vai usar um método aqui para reconhecer que se chama método das autofaces. E o método das autofaces é o método mais simplificado para reconhecer faces. E ele é um método que, por assim dizer, não lida bem com algumas questões como iluminação. Então, o ideal é você pegar faces de vídeos diferentes para o resultado ficar melhor. Tanto que eu verifiquei aí. Se eu tento reconhecer uma pessoa pegando fotos dela de apenas um vídeo, a taxa de erro é alta. Então eu tive que pegar 4 vídeos diferentes de cada youtuber para montar essa base de dados para aí ter resultados bons. Essa é uma dica importante aí para você. Dados diversificados te dão resultados mais interessantes. Bom, ele está apontando os frames aqui para eu saber. Aqui é parecido com o vídeo passado. O IMG vai receber o frame. A variável hat vai receber quando não existe frame. Se não existe mais frame, é porque o vídeo acabou. Então ele interrompe tudo e dá o return. Aqui eu converto para tom de cinza, nessa linha, e na linha de baixo eu faço o reconhecimento facial igual no vídeo passado, então eu não vou explicar de novo. Aqui eu fiz um código pelo seguinte: para garantir que não dê erro, eu coloquei um if que faz o seguinte: se naquele quadro ele não achar face nenhuma de ninguém, ou seja, se não tiver nenhuma face na estrutura faces, então continue o loop. Por quê? Porque eu quero recortar faces. Se naquele instante, se naquele quadro não tem face nenhuma, eu não vou ter o que recortar. Então eu não quero que execute a parte de baixo do código. É por isso que eu adicionei essa linha aí. É porque vocês repararam até pelo vídeo anterior que às vezes ele não detecta. Mas nesse caso aqui é importante que eu detecte sempre, porque eu preciso recortar a face e salvar ali na pasta. Aí aqui eu faço uma coisa diferente. Achei uma face? Se eu achei uma face, significa que essa lista de faces aqui, ela vai ter vetores contendo os escalares x, y, w, h. O x é o x onde a face começa, o y é o y onde a face começa, o w é a largura dessa face e o h é a altura dessa face. Dessa forma nós temos esses 2 pontos aqui, que são suficientes para definir uma face. Mas eu não vou desenhar retângulo aí. O que eu vou fazer é recortar essa área, no caso da face da Camila. Ou seja, eu vou mandar recortar do frame original, do ponto Y aqui, até esse ponto aqui. Recorta aí para mim. Depois eu quero que você recorte do X aqui até o X mais W aqui. Ou seja, ele vai recortar toda essa área bonita minha, que define a minha face. Você vai recortar justamente essa área. Aqui foi só um tratamento bobinho que eu coloquei, porque quando você reconhece a face e a face é muito pequenininha, provavelmente não é uma face com que eu quero trabalhar. É basicamente isso. Se a largura e a altura dessa face for menor do que a multiplicação de 20 por 20, é um troço pequenininho. É um troço com 20 pixels de largura e 20 pixels de altura. Então, bobagem. E, finalmente, a parte final aqui, importantíssima, é pegar o rosto, que eu recortei lá em cima, tá vendo? Eu recortei lá em cima. Eu redimensiono para um tamanho qualquer. Esse alien, ou seja, o nosso modelo, esse alien, ele só funciona se absolutamente todas as faces tiverem sempre o mesmo tamanho.
Então eu vou obrigar que todas as faces sejam 255 por 255. Por isso que tem esse resize aí. E finalmente eu vou salvar na pasta nome Camila barra o número do frame que eu recordei, .png. Vou lá, com isso nós temos todos esses rostos aqui da Camila Laranjeira, que está quase atingindo 999. Que sensacional, que incrível! Essas milhares de faces da Camila meio assustada, sei lá. Ah, outra coisa importante, pessoal. No nosso treinamento, a gente vai tomar o seguinte cuidado. A gente não vai deixar que a mesma foto que está no treinamento também esteja na etapa de teste. Ou seja, eu não vou pegar para o Alien e mostrar a foto da Camila e falar: olha, Alien, essa foto aqui é da Camila, tá? Aí o Alien, beleza. Aí de repente eu vou lá, pego a mesma foto igual e digo: quem é essa pessoa, Alien? O Alien vai falar: Camila. Óbvio, eu treinei com uma foto e estou testando com a mesma foto. Isso é uma trapaça que não é legal a gente fazer e a gente não vai fazer isso. As fotos que a gente está recolhendo aqui para fazer o nosso treinamento, elas vão ser usadas como base, mas na hora de identificar o YouTuber vai ser outro vídeo completamente diferente. Isso é para deixar o nosso teste mais realístico, mais interessante. Outro ponto, talvez você pergunte onde você baixou os vídeos desses YouTubers, Lucas. Eu vou colocar um site que eu usei para baixar e que funcionou direitinho, tá certo? Eu vou botar aí na descrição para vocês. Bom, pessoal, tô aqui de volta. Mudou um pouquinho porque eu percebi que a parte final do segundo vídeo ele não gravou. Parece que deu algum problema, algum pau no software que eu estou usando que me filma enquanto eu mostro a área de trabalho. Eu percebi isso agora, eu estava editando o vídeo nesse instante. E bom, eu vou terminar desse jeito aqui para a gente concluir essa parte. Então eu tinha dito que eu ia colocar um link na descrição do vídeo, onde você bota uma URL de um vídeo do YouTube e ele faz download no formato que você quiser, por exemplo, MP4. Eu também ia dizer que é bastante difícil você montar uma base de dados que realmente reconhece pessoas bem. Vocês viram aí que eu estava recortando várias fotos da Camila Laranjeira. Eu cheguei a recortar de outros YouTubers e eu ia mostrar, mas isso aí ficou perdido. E é importante você saber que para o reconhecimento funcionar, todas as fotos têm que ter a mesma largura e a mesma altura, ou seja, tem que ser, todas têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Eu defini 255 por 255 sem nenhum motivo especial. Vou deixar no GitHub tudo para você replicar o meu experimento que vai estar no vídeo 3, que eu também vou ter que regravar de novo porque ele deu uma série de problemas nele. Outro ponto interessante é que isso que eu estou fazendo com vocês, na verdade, é muito parecido com um TCC que um aluno meu de graduação fez. O nome dele é Eudes. Ele pegou um episódio de The Big Bang Theory, recortou as faces do mesmo jeito que eu estou recortando nesse vídeo e reconheceu os personagens. Ele fez isso em C++ e gastou semanas. Eu fiz no Python e gastei 1 dia e meio. Desculpa, Eudes. Mas assim, como é que eu consegui fazer isso? É porque eu sou esperto, sou inteligente, sou genial? Sim. Turn down for what? Não. É que na verdade o Python agiliza muito esse processo. Eu também vou colocar o TCC do Eudes na descrição se vocês quiserem informações mais detalhadas do ponto de vista acadêmico, tanto do Viola Jones quanto o algoritmo que a gente usa depois, que é o AutoFaces. Se você estiver fazendo algum tipo de treinamento como esse que eu estou desenvolvendo para uma iniciação científica ou para um TCC, eu vou te dar uma dica que eu acho fundamental. Comece seu treinamento bem devagar. Vou contar uma historinha aqui como um exemplo para vocês entenderem. Vamos fingir que eu tive um aluno que queria fazer um algoritmo que reconhecesse automaticamente flores. Então ele treinou uma base de dados com rosas vermelhas, depois ele treinou com petúnias, depois ele treinou com orquídeas. Então ele tirou um monte de foto de petúnias, de orquídeas, de rosas vermelhas, botou numa pasta bonitinho,
e entregou para o classificador. As flores completamente diferentes umas das outras. Ele foi lá, rodou, crente que ia dar certo, e o resultado foi um desastre. Aí ele veio me procurar perguntando: Lucas, por que isso aqui está dando errado? Eu não sei. Aí eu fui abrir a base para ver, tinha 1000 rosas vermelhas numa pasta, tinha mais de 1000 de orquídeas e tinha mais de 1000 de petúnias. Eu olhei para ele e falei: cara, não sei. Tem 3000 fotos aqui, como é que eu vou adivinhar qual ou quais fotos do seu treinamento que induziram o método a errar? Porque o algoritmo é muito sensível se você desconsiderar a iluminação, se você desconsiderar as cores que estão sendo usadas, a própria resolução. Às vezes uma besteirinha que você faz no código antes que prejudica todo o processo. Então é muito complicado. A dica que eu dei para ele é o seguinte: apaga toda essa base, tira tudo daí e treina essa base agora só com 2 flores. Uma foto de rosa vermelha, uma foto só, e uma foto só de petúnia. Então ele passou a ter uma base de dados agora que tem 2 fotos, uma rosa vermelha e uma petúnia. Aí na hora de testar o classificador, eu falei: testa com a mesma rosa vermelha que está na base e testa com a mesma petúnia que está na base. Aí ele falou: Lucas, é óbvio que ele vai ter que reconhecer, porque é como se eu chegasse para o Alien e mostrasse a foto da rosa vermelha depois da petúnia. Aí eu pego a mesma rosa vermelha e pergunto: o que é isso? O Alien tem que falar que é rosa vermelha, pelo amor de Deus. E quando foi botar no algoritmo dele, falou que era petúnia. Então aí a gente percebeu que tinha algum problema sério no algoritmo dele antes. Algo que ele estava fazendo para inicializar o algoritmo estava completamente errado. Aí esse teste funcionou. Aí eu falei: vai aumentando sua base devagarzinho aos poucos, vê se vai funcionando normal, até a base ficar grande e funcionar bem. Isso é bom porque você vai aumentando aos poucos a base e aí você percebe que informação que você incluiu que trouxe problema, que informação está faltando para melhorar a sua base. Bases de reconhecimento não são mágicas. Essas bases elas têm que ir sendo treinadas, adicionadas e aprimoradas com o tempo até ficar boas. Até no caso desse exemplo do YouTube mesmo, eu comecei com poucas fotos e fui aumentando. Teve um momento que eu coloquei algumas fotos e ele começou a trocar tudo. Dizia que o Pirula era a Camila, que a Camila era o Pirula. Estava completamente errado. Aí quando eu fui ver, é que os parâmetros do algoritmo estavam mal ajustados, as fotos que eu peguei não estavam boas, e até que eu fui arrumando isso, e aí passou a funcionar. Então a dica que eu te dou é essa: treina sua base pequenininha e vai aumentando ela aos poucos, e verifica se o ângulo do rosto, se a iluminação, se a cor, se isso não está influindo. Tá certo, pessoal? Então com isso eu finalizo a parte 2. Eu vou ver agora o que eu vou arrumar com a 3, porque a 3 teve um monte de problema também. Eu vou botar aqui em algum lugar do vídeo para você clicar e ir para a parte 3, porque essa é uma minissérie. Na parte 3 eu vou falar do autofaces, eu vou falar do reconhecimento propriamente dito, tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu! E até o próximo vídeo.